Cara, mas me explica um pouco aí. Eu não manjo muito bem o que é um filósofo, cara. Cara, eu posso explicar pra ele? Pode. Cara, ele basicamente tem as linhas de raciocínio dele, ele gosta de explorar elas o máximo possível e ele arranjou um dia de ganhar dinheiro. Então calma aí. Então tu Com tem, isso. tu tem um jeito específico de pensar, é isso? Então, assim, olha. Primeiro filósofo é uma formação universitária, profissional. Na Tá. origem não era. Platão Aham. criou uma escola que ele chamava academia. Tu acha que necessariamente um filósofo precisa estudar filosofia? Eu diria para você o seguinte: para você pensar de uma forma mais organizada, você precisa ter disciplina. Tá. Porque um filósofo tem que ler muito. Porque senão você começa a dar opinião idiota. Entendeu? Assim, tipo, tá chovendo hoje? Ontem não choveu. Quer dizer, nada. Então você tem que ler muito. Pensar profissionalmente significa que você tem que estar lendo, entrando em contato, seja textos clássicos, autores atuais. Tem que ler muito. Por isso que eu falo que filósofo normalmente vive com os mortos. Porque a gente Fica fica lendo direto. o tempo inteiro lendo, e isso é a profissão. Então, se você não gostar disso, fudeu, né? Agora, desde o século XIX para cá, mais sistematicamente, filosofia virou uma profissão. Então, normalmente você dá aula, né? Você dá aula, seja em filosofia, seja em outros cursos. No século XX, na França, surgiram assim os primeiros filósofos pop. Sartre, Albert Camus, Merleau-Ponty, ali depois da Segunda Guerra, que ficaram famosos, davam entrevista em jornal, escreviam em revista. Então, Camus eu li bastante Camus, na faculdade. Mito de Sísifo, Estrangeiro, foram os primeiros filósofos pop, digamos assim, da história, e foi na França. Então eu diria para você que assim, um filósofo, ele pode ser apenas um reprodutor de muitas das ideias que ele estuda. A gente, na formação, a gente tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, sustentar tese, né? O doutorado tem que ser original. E, agora, você pode ou não desenvolver visões mais originais, que você chamou de ter umas ideias e tal. A nossa formação não é para isso. A formação filosófica profissional é para você ser especialista em determinada escola filosófica, determinado autor, uma área política, ética, sei lá, ciência, não sei o quê. Dependendo do teu, quando eu fui para filosofia depois de fazer 5 anos de medicina, né? Eu escutei muito na faculdade de medicina que eu fazia a pergunta errada. Por quê? Porque eu fazia pergunta de filósofo, né? Aí, quando eu estava no 2º ano, eu fui estudar Freud, psicanálise, para ver se dava um freio de arrumação na faculdade. Como eu venho de família de médico, então, vou ser médico. Bom aluno, ser médico, é normal, né? Mas aí eu fui morar 1 ano no kibbutz, em Israel, para espairecer a cabeça e tal. Mas eu fazia pergunta que eu levava umas bordoadas, assim, porque isso não é pergunta de médico. Aí eu fui para a psicanálise, estudei psicanálise cerca de 10 anos, e a psicanálise acabou me levando para a filosofia. Aí eu resolvi fazer a graduação de filosofia e fazer toda a carreira. Então, quando eu cheguei na filosofia, eu devia estar, na graduação, eu devia estar com 25 anos, alguma coisa assim. Não era mais moleque. Era jovem, mas é um moleque. Já era até pai, pô. Sim, já era pai, exatamente. E aí, assim, eu entrei na filosofia já meio que para valer. Eu não queria ir para a filosofia para virar especialista num cara e falar daquilo a vida inteira. Eu queria ir para a filosofia para responder as perguntas erradas que eu fazia na medicina. Entendeu? Então, ainda no 1º ano de filosofia, eu era leitor do Paulo Francis, que eu não sei se vocês sabem quem é. Não manjo. É um grande jornalista que morreu em 97. Foi muito famoso nos anos 80, 90. Vocês iam gostar. Vocês gostam de rir de gente que fala merda? Põe Paulo Não, Francis. mas eu sou o cara que fala merda também. Mas normalmente. uma A gente coisa é fala. você falar merda, outra coisa é rir de quem fala merda. Tá. E tem um tipo de merda específica que a gente ri mais, né? E aí ele escrevia na Ilustrada, na Folha, na época. E eu já tinha a intenção de escrever na Ilustrada no 1º ano de filosofia. Eu já queria ir para a mídia, Entendi. porque eu queria fazer parte do debate público.
E eu fiz isso. Entendi. E aí hoje tu dá aula, tu dá palestra, tu Escrevo livro. dá umas cagadas bem longas, fica sentado É, lá. a gente tava A pensando gente que... tava pirando aqui, cara, como é que é uma cagada de um filósofo? Deve ser uma cagada de horas. Não pode, porque senão você vai fazer hemorroida. Que porra é essa? Só amador pensa na privada. Cara. Profissional pensa dentro de uma biblioteca, cara, cercado de livro. Tá certo. Eu sou amador. Bom. Pô, pelo menos a gente é amador nisso, né? Que legal. Pelo menos a gente tá pensando.